Ruas de minério de ferro. Imagina-se quantas histórias a contar. Ao seu redor, casarões que marcam o centro histórico de Itabira, mantendo vivo os traços de um povo que um dia viveram ali. É sobre este povo, destes casarões, que conheceremos através de um dos contadores de causos e histórias de nossa cidade. E ele começou no antigo Hospital Nossa Senhora das Dores. No meu tempo de criança, de menino, né? Eu venho de uma família que gostava de contar história. E é o antigo Hospital Nossa Senhora das Dores, né? Ali próximo à Igrejinha do Rosário, que está sendo restaurado agora. E conta-se, né, uma história interessante das pessoas que estavam ali doentes, internadas ali. Dizem que pelas madrugadas ouvia-se arrastar correntes por aquelas ruas. E tem uma história também muito interessante que ficou na memória de muitos itabiranos. Diz que tinha uma senhora internada naquele hospital e sempre ela via a presença de um padre chegando assim durante a madrugada, né? E essa mulher ficou perturbada, sempre o padre estava ali, sempre o padre estava ali. E de repente a senhora que estava de lado, na outra cama, estava tendo um sonho com um padre que tinha falecido naquele quarto durante um bom tempo atrás, lá nos anos 1920, porque aquele casarão, a Irmandade Senhora das Dores, é de abril de 1859 ou 52. Então é um hospital bem antigo e eu tenho certeza que vários itabiranos conhecem histórias de fantasma naquele hospital. É interessante. Anos passados, memória intacta, acontecimentos e momentos que fizeram e mudaram histórias. Quem é Sr. Sidney? Estávamos ali visitando a casa do Sr. Sidney. Muitos falam casa da Catarina, casa dos Caiapós, né? Que são parentes de Carlos Drummond de Andrade, né? São primos. A esposa do Sr. Sidney E o Sr. Sidney é uma pessoa que viveu a história de Itabira. É um grande, vamos dizer assim, gostava de dançar. E um grande mineiro de Itabira. Fomos então atrás deste personagem, conhecer um pouco mais do que ele tem a contar sobre sua vida e a convivência com Carlos Drummond de Andrade e sua família. O Drummond, quando veio para Itabira, não tem um guardado do momento pela cabeça, porque ele já está há muitos anos já que ele veio. Veio pelo Tom, ele sozinho, morava aqui, com a família toda pequena, veio da fazenda para cá. E aí ele ficou, evidente, olhando Itabira. Itabira era minério, que daqui até na Água Santa era minério. Então, na ocasião, ele quis mudar a coisa, então ele me sentiu que ele estava sentindo mal dentro de Itabira. Como ele veio ver o filho dele, falou que a Itabira era um Drummond, ele quis ficar, mas não ficou. Foi para o Rio, aí começou a fazer a história dele. Me casei aqui em 57, casei com 18 anos, com a prima primeira do Drummond, Naná, chama Dona Naná, o nome dela é Raimunda Conceição Drummond, não chama o meu nome. Eu estudei nesse colégio aí, a dona Duquinha foi minha aluna, foi minha professora de terceiro ano, dona Ormínia e dona Zica. Então morava perto aqui dessas casas. E o Drummond toda a vida morreu. Então deu a casa por São Antônio Horta Caiapó, meu sogro, São Antônio Caiapó, Horta Drummond. Ele veio com a família para cá, como tem toda a história que nós estamos seguindo nela. Itabira. A simpatia, a humildade, no semblante marcas de longa vida. Vida que remete hoje em alegria, por ter chegado até aqui, carregando na bagagem as lembranças dos bons momentos vividos. Seguimos. Antes de dizermos onde será a próxima parada, recorde sobre uma casa em especial. O casarão do santeiro Alfredo Durval está sendo reformado pela Prefeitura de Itabira. As obras, já adiantadas, devem ser entregues nos próximos meses. Alguns meses se passaram.
A restauração da casa do santeiro Alfredo Durval traça um importante momento para a nossa cidade. Por que santeiro? Por que Rua do Bongue em vez de Rua de Minério de Ferro? São José do Quarto Escuro? Aqui é a antiga Rua do Bongue, antes se chamava Rua do Recreio. Por que Bongue? A Rua do Bongue é o reduto, é onde morava a maioria dos negros de Itabira, é o reduto dos negros, né? É uma rua histórica, uma rua que tem muitas histórias interessantes nessa rua, além do castelinho que é aqui na Rua do Bongue, o castelinho aqui na frente. Foi um pedreiro, sim, mas nas horas de folga ele construía imagens. Era muito difícil as imagens chegar em Itabira, né? Que as imagens, a maioria vinha do Rio de Janeiro, de Mariana, de Ouro Preto, principalmente de Ouro Preto, e ele começou a fabricar aquelas imagens. E era um cara também que ele tinha uma leitura muito interessante. Ele era um cara que, vamos dizer assim, tinha uma leitura de mundo. Prova disso que Drummond não deixava de vir aqui para receber as informações de Alfredo Durval. Eu acho até que o São José do Quarto Escuro, que a gente sempre fala, que é uma devoção que teve em Itabira nos anos 20, eu acredito que é a imagem de Alfredo Durval. Por que São José do Quarto Escuro? Porque era a época da procissão de São José, mês de março, e o que aconteceu? A imagem quebrou. A imagem estava pronta para participar da procissão na novena, né, mês de março, que é a festa de São José, e a imagem ficava no altar mais bonito da igreja, aquele altar cheiroso, cheio de lírio, né? E você ouvia sempre durante o dia, é o altar mais preferido da igreja. Porque São José era aquele cara que era esposo de Maria, ele tinha vamos dizer assim, ele tinha um status enorme na igreja. E muita devoção. Aí, quando faltavam uns dias para a procissão, de manhã cedo a zeladora chega na igreja da Matriz e encontra a imagem toda espedaçada. E o que acontece? Gente, está na hora da procissão, aí o padre mandou construir uma imagem. E me parece que foi Alfredo Durval que fez. Mas só que o modelo da imagem era o filho dele. Só que a imagem ficou com as botas trocadas. Pé direito e o pé esquerdo trocado. O padre levou um susto danado e disse, olha, não vou sair com essa procissão. Mas como não tinha tempo de fazer outra imagem, encheu o andor de lírios brancos e o pé ficou escondido. Mas foi assim que aí teve a procissão, saiu pelas ruas, novena, tudo aquele tríduo. Então aí quando acabou a procissão, o padre confinou essa imagem na igrejinha do Campestre, próximo ao Valério Doce, onde que a imagem ficou num quarto escuro. Com a chegada da Vale e Itabira, muitas pessoas foram ali rezar, né? Pedindo favores ao São José do Quarto Escuro. E ficou na história de Itabira que aquele santo era milagreiro. Por que quarto escuro? Porque ele ficava escondido dentro da sacristia. E atribui-se também pelos antigos, que as minhas tias diziam, que a imagem foi feita por Alfredo Durval. Preservar grandes patrimônios históricos é manter as marcas de sua história ao longo do tempo, assegurando assim a possibilidade da construção dinâmica da identidade e diversidade cultural de toda a comunidade.